Olá, alunos. Vamos imaginar que eu tenho aí uma parede de isolamento de uma câmara composta por dois materiais diferentes. Então, vamos imaginar aí que eu tenha uma parede externa de tijolos e a parede interna seja de material isolante. Então, veja aí que eu estou dizendo duas camadas diferentes. A temperatura interna da câmara está a menos 16 graus Celsius. A temperatura externa está a 35 graus Celsius. Então, se vocês olharem bem, um ΔT é de 35 menos 16, que dá 51. Essa é a diferença de temperatura. Área de troca de parede, 60 metros quadrados. O primeiro material é o tijolo, né? Quantidade térmica de 1,32 watts por metro grau Celsius. E o outro é polistireno. Vamos usar o polistireno K do EPS, né? Igual a 0,035 watts por metro grau Celsius. As espessuras são 9 centímetros de tijolo e 10 centímetros do polistireno. Aí ele pergunta, qual a troca de calor, né? Nesses dois casos. Nesse caso, né? E ele fala o seguinte, e se a parede for só de polistireno, qual a troca de calor? O cálculo é assim, se eu tiver parede simples, a gente sempre vai usar essa equação. Q igual ao quê? K vezes A, o K é a condutividade da parede, o A é a área, ΔT, diferença de temperatura de esse menos esse, sobre a L, que é a espessura. L é a espessura da parede, ok? Sempre em metro, né? Então, essa é chamada equação de Fourier, só para vocês lembrarem. E o K é a condutividade térmica do material. Por poliuretano é 0,030 e para EPS é aproximadamente 0,035 watts por metro grau Celsius. Então, tem esses dois Ks aí para vocês usarem na nossa disciplina, né? É o K. Já essa parede é composta, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Troca de calor, né? Taxa de fluxo de calor, que é quilowatt, ou watts, vamos botar watts, né? Ela vai ser U, que é o coeficiente global transferência de calor, vezes a área, vezes o ΔT. O U, na verdade, é 1 sobre resistência equivalente. Então, a resistência equivalente é dada por essa fórmula aqui, ó. É 1 sobre HE, mais L1 sobre K1, L1 é a espessura 1 sobre condutividade 1, mais L2, que é a espessura 2 sobre K2, mais 1 sobre HI. Normalmente o HI é 7 watts por metro quadrado grau Celsius, e o HE 25 watts por metro quadrado grau Celsius. Como está representado? E o L1 é a espessura 1 e L2 está aqui, ó. Então, no nosso caso ali, ó, vamos fazer as contas. Então, área 60 metros quadrados, ΔT 51, o K do tijolo foi dado, 1,32, K do EPS ali, ó, 0,035. Resistência equivalente, calculamos aqui, ó, desse jeito. Vejo que o 9 centímetros em metro é 0,09 metros, 10 centímetros é 0,1 metros. R equivalente deu 3,11, o U deu 0,32 watts por metro quadrado grau Celsius e o Q trocado, a taxa de troca de calor, foi de 979 watts. Mas veja bem a comparação agora. Se eu tiver só o poliestireno, né? Que é o EPS, também conhecido como isopor, 10 centímetros, vamos usar então essa fórmula aqui, ó. Fourier K vezes A ΔT sobre L, que vai dar 1071 watts. Veja que tem pouca diferença. Então, usar o tijolo não acrescentou grande contribuição na perda de troca de calor, tá? Não reduziu tanto assim a troca de calor, usar mais uma camada de 9 centímetros de tijolo. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês se atentem, tá ok? Outra questão aí é o seguinte, imagina agora que a parede tem uma área de 80 metros quadrados, espessura de 10 centímetros, ou 0,1 metro.
Agora, a parede é de poliuretano, nesse caso, foi dado que o K do poliuretano, nesse exercício, é 0,024. Pode ser um poliuretano com densidade diferente. Não tem problema. 32 graus Celsius, externa, TE, temperatura interna de 2 graus Celsius. Nesse caso, eu posso fazer o cálculo usando a fórmula do Fourier, que é a mais fácil. E vai dar 0,024 vezes 80 vezes 30, né? Porque é 32 menos 2, ΔT, é igual a 30 graus Celsius, não é isso? E 0,10 é a espessura. Dá 576 watts. Vejam bem que eu vou fazer o mesmo cálculo agora usando outra equação. 576. A equação que eu vou usar agora é essa aqui, ó. Q igual a UA ΔT. A área é 80 metros quadrados, ΔT 30 graus Celsius. O U é 1 sobre resistência equivalente. Nesse caso, só tem uma camada. Então, é 0,10 sobre 0,024 aqui, ó. Mais 1 sobre 25, mais 1 sobre 7. Esse é o R. Deu 4,35 metros quadrados, graus Celsius, watts. É o U. Esse aqui é o R equivalente. O U é o 1 sobre esse valor, não é isso? Dá 0,229 watts por metro quadrado, graus Celsius. Logo, o calor trocado é 0,229 vezes 80, que é a área, vezes 30. Deu 551,78. Veja que antes tinha dado 571, não é isso? 576 watts antes, ó. Pela fórmula de Fourier, que é Q igual a K a ΔT sobre L. Ou seja, não faz tanta diferença assim calcular pela fórmula completa do U, né? Eu posso usar nos nossos cálculos, então, o Fourier, que ela é mais conservativa ainda, né? Ou seja, tem ainda uma margem ainda de sobra. Ó, ele calcula um pouquinho mais. Não faz tanta diferença, então, nos cálculos. Não precisa complicar, então, o cálculo da troca de calor quando eu tenho uma parede simples. É isso, espero que tenha entendido. Até a próxima aula.